O sol do cerrado já se despedia no horizonte quando senti suas mãos calejadas tocarem meu rosto pela primeira vez. Ali, na varanda da casa grande, com o cheiro de terra úmida misturado ao perfume masculino que emanava de sua pele bronzeada, descobri que meu coração ainda sabia bater de forma diferente. Mateus segurou meu queixo com uma delicadeza que contrastava com a força de suas mãos, acostumadas ao trabalho pesado, e quando nossos lábios se encontraram, todo o peso dos meus 42 anos pareceu se dissipar como poeira no vento. Eduardo, sussurrou ele contra minha boca, e meu nome nunca soou tão doce quanto naquele momento. Suas mãos desceram pelos meus ombros, acariciando por cima da camisa de algodão que eu usava, e senti cada fibra do meu ser despertar para algo que há muito tempo acreditava estar morto em mim. O beijo se aprofundou, e pude sentir toda a paixão represada daquele jovem de 27 anos que chegara à minha fazenda para revolucionar não apenas meu trabalho, mas toda a minha existência. Mas para entender como chegamos até ali, preciso voltar ao começo, ao dia em que Mateus pisou pela primeira vez na fazenda Sol Nascente e mudou para sempre o curso da minha vida solitária. Meu nome é Eduardo Santos, e por 20 anos comandei sozinho as terras da fazenda Sol Nascente. Depois que Maria faleceu, há 5 anos, acostumei-me com o silêncio que preenchia os cômodos da casa grande e com a rotina que se tornou minha única companhia. Levantava às 5 da manhã, tomava meu café preto forte na cozinha vazia e saía para verificar o gado antes mesmo do sol nascer. Completamente. Naquela manhã de março, estava esperando a chegada do novo capataz que havia contratado por telefone. A recomendação viera de um amigo fazendeiro de Cuiabá que garantiu que o rapaz, apesar da pouca idade, tinha experiência e pulso firme para lidar com os peões. Eu precisava de alguém assim. Nos últimos meses, o trabalho estava ficando pesado demais para eu gerenciar sozinho, e os homens andavam dispersos sem uma liderança mais próxima. O ronco do motor de uma picape se aproximando me tirou dos pensamentos. Era uma Hilux branca, empoeirada pela estrada de terra, que parou em frente ao portão principal. A porta se abriu e dele saiu um homem que imediatamente chamou minha atenção. Alto, ombros largos, cabelos castanhos ligeiramente desalinhados pelo vento da viagem. Usava uma camisa xadrez azul e branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos e bronzeados, calça jeans desbotada e botas de couro que já tinham visto muita estrada. Mas foi quando ele se virou e nossos olhos se encontraram que senti algo estranho no peito. Um sobressalto que não sabia explicar. Seus olhos eram castanhos claros, quase mel, e havia neles uma vivacidade que me pegou desprevenido. Um sorriso espontâneo se abriu em seu rosto quando me viu caminhando em sua direção. Você deve ser o Eduardo, disse ele, estendendo a mão direita enquanto se aproximava. Sua voz era grave, mas carregava uma cordialidade natural que fazia qualquer pessoa se sentir à vontade. Mateus Oliveira, prazer em conhecê-lo. Apertei sua mão e senti o aperto firme, confiante. Suas mãos eram grandes e calejadas, mãos de quem conhecia o trabalho duro. Prazer, Mateus. Boa viagem. Tranquila. Sua fazenda é mesmo um espetáculo, disse ele, olhando ao redor com admiração genuína. Quantos hectares mesmo? 3.000, respondi, observando como ele analisava tudo com um olhar experiente. Gado de corte, principalmente, algumas cabeças leiteiras para consumo próprio. Tem 250 funcionários diretos. Ele assentiu, impressionado. É uma operação grande. O Carlinhos me falou que vocês estão expandindo o rebanho. Correto. Por isso preciso de alguém que consiga organizar as equipes de campo. Os homens são bons, mas andam meio dispersos ultimamente. Mateus sorriu de novo, e notei que tinha uma pequena cicatriz no canto esquerdo dos lábios que dava um charme especial ao seu rosto. Pode deixar comigo. Gosto de desafios. Passei o resto da manhã mostrando a propriedade para ele. Fomos de carro pelos pastos principais, visitamos o curral central onde o gado era manejado, conhecemos o estábulo e as instalações de ordenha. Durante todo o percurso, Mateus fazia perguntas inteligentes, demonstrando que realmente entendia do negócio.
Comentava sobre a qualidade da pastagem, sugeria melhorias na estrutura dos currais, elogiava a organização geral. Você tem um controle impecável aqui, disse ele quando paramos próximo ao açude principal. Dá para ver que é gerenciado com muito cuidado. 20 anos dedicados a isso, respondi, sentindo um orgulho estranho por ele ter notado. Esta terra é tudo que tenho. Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia interesse, mas também uma curiosidade que ia além do profissional. E família? Tem filhos? A pergunta me pegou desprevenido. Era natural que quisesse conhecer a estrutura familiar do patrão, mas algo na forma como perguntou me deixou levemente desconfortável. Fui casado. Minha esposa faleceu há alguns anos. Não tivemos filhos. Sinto muito, disse ele, e percebi sinceridade em sua voz. Deve ser difícil tocar tudo isso sozinho. Acostumei-me. Menti. Na verdade, a solidão às vezes pesava mais do que eu gostaria de admitir, especialmente nas noites longas, quando o silêncio da casa grande parecia ecoar todos os meus medos e arrependimentos. Almoçamos na varanda da casa, servidos pela Dona Rosa, a cozinheira que cuidava de mim há 15 anos. Ela preparou um baião de 2 com carne de sol, que estava especialmente saboroso, e notei como Mateus elogiou a comida com entusiasmo genuíno, conquistando imediatamente a simpatia da mulher. Faz tempo que não vejo alguém apreciar tanto minha comida, disse Rosa, visivelmente satisfeita. Esse menino tem bom gosto. Durante a refeição, Mateus me contou sobre sua experiência. Havia trabalhado em fazendas no Mato Grosso do Sul e Goiás, sempre como capataz ou gerente de campo. Era formado em zootecnia, o que explicava seu conhecimento técnico, mas tinha escolhido trabalhar diretamente na terra, em vez de ficar preso em escritórios. Gosto de sentir o cheiro do gado, de acordar com o mugido das vacas, de ter terra nas botas, disse ele, gesticulando animadamente. Escritório não é para mim. Prefiro 1000 vezes estar debaixo do sol do que atrás de uma mesa. Havia algo contagiante em seu entusiasmo. Fazia anos que não conversava com alguém que compartilhava da mesma paixão pela vida rural. A maioria das pessoas que conhecia via a fazenda apenas como negócio, mas Mateus falava da terra como quem fala de algo sagrado. E você sempre quis ser fazendeiro? Perguntou ele, recostando-se na cadeira de madeira. Herdei de meu pai, expliquei. Ele comprou essas terras nos anos 70, quando ainda era tudo cerrado fechado. Passei a infância vendo-o derrubar mato e plantar capim. Aprendi que a terra exige dedicação total. Seu pai ainda vive? Faleceu há 10 anos. Câncer. A lembrança ainda doía, embora o tempo tivesse amenizado a dor. Ele viu a fazenda prosperar. Ficou orgulhoso do que construímos juntos. Mateus assentiu respeitosamente. Deve ser reconfortante saber que está dando continuidade ao sonho dele. É, concordei, surpreso com a percepção dele. Às vezes sinto que ele ainda está por aqui, observando tudo. O resto da tarde passou rapidamente enquanto apresentava Mateus aos funcionários principais. Notei como ele cumprimentava cada um com interesse genuíno, perguntando nomes, tempo de trabalho, responsabilidades. Em poucos minutos, já estava conversando naturalmente com homens que normalmente eram tímidos com estranhos. Seu pessoal gosta de você, comentou ele quando nos afastamos do grupo. Dá para ver pelo jeito que falam. São bons homens. A maioria trabalha aqui há mais de 10 anos. E respeitam você. Isso não se compra, se conquista. Suas palavras me tocaram de uma forma que não esperava. Reconhecimento sempre foi importante para mim, mas vindo dele parecia ter um peso especial. Quando o sol começou a se pôr, mostrei a ele a casa onde ficaria. Era uma construção simples, mas confortável, a cerca de 200 metros da casa principal. 2 quartos, sala, cozinha, varanda com vista para o pasto principal. Perfeita, disse ele, olhando ao redor com aprovação. Muito melhor do que esperava. A roupa de cama no armário, a geladeira está abastecida. Se precisar de alguma coisa, é só falar com a Rosa ou comigo. Obrigado, Eduardo. De verdade. Ele me estendeu a mão novamente e, quando a apertei, notei que segurou por alguns segundos a mais do que seria normal. Acho que vamos nos dar muito bem. Caminhei de volta para casa enquanto ele descarregava suas coisas da picape.
Pela primeira vez em muito tempo, sentia uma expectativa positiva em relação ao futuro. Mateus parecia ser exatamente o que a fazenda precisava. Alguém competente, dedicado e com energia para motivar a equipe. Não imaginava naquele momento que ele seria muito mais do que isso. Que aquele jovem de sorriso fácil e olhos cor-de-mel seria capaz de despertar em mim sentimentos que eu julgava enterrados para sempre junto com Maria. Naquela primeira noite, deitado na cama king size que por 5 anos acomodara apenas minha solidão, peguei-me pensando em nossos diálogos, na forma como ele falava da terra com paixão, em como seus olhos brilhavam quando discutia planos para melhorar a produtividade da fazenda. Era apenas admiração profissional, disse a mim mesmo. Fazia sentido sentir entusiasmo por ter encontrado alguém competente para ajudar na gestão, nada mais que isso. Mas quando fechei os olhos, a última imagem que veio à mente foi a dele sorrindo na varanda da casa nova, com o sol do fim de tarde pintando seus cabelos castanhos de dourado. Se soubesse o que os próximos meses me reservavam, talvez tivesse resistido desde o primeiro momento a deixar que Mateus se aproximasse tanto. Mas a verdade é que, naquela noite, pela primeira vez em anos, adormeci com um sorriso nos lábios e uma sensação de que algo bom estava prestes a começar. No dia seguinte, Mateus começaria oficialmente o trabalho, e eu descobriria que contratar aquele jovem capataz seria a decisão mais importante e complicada que eu tomaria em muito tempo. Queridos leitores, espero que estejam gostando da história de Eduardo e Mateus até aqui. A jornada desses dois homens tão diferentes está apenas começando, e prometo que os próximos capítulos trarão muito mais emoção e surpresas. Deixem seus comentários contando o que estão achando, pois suas opiniões são muito importantes para mim. Os primeiros dias de Mateus na fazenda passaram como um redemoinho. Acordei na segunda-feira com o som dele conversando com os peões no pátio, organizando as equipes para o trabalho diário. Era apenas 6 da manhã, mas sua voz ecoava animada e segura, dando instruções sobre a vacinação do gado no Pasto Norte. Vesti minha roupa de trabalho e saí para acompanhar, mas quando cheguei ao curral, percebi que minha presença nem era necessária. Mateus havia dividido os homens em grupos eficientes, explicado o cronograma da semana e motivado todos com uma energia que há muito tempo não via por ali. "Bom dia, patrão!" cumprimentou-me João, o vaqueiro mais antigo com um sorriso que não víamos há meses. "O Mateus tem umas ideias interessantes para acelerar o trabalho." Observei de longe enquanto Mateus demonstrava uma técnica nova para a contenção do gado, facilitando o processo de vacinação. Seus movimentos eram precisos e confiantes, e percebi como os homens o observavam com respeito crescente. Em apenas 3 dias, ele havia conquistado uma autoridade que eu levara meses para estabelecer quando assumi a fazenda. Impressionante! Murmurei para mim mesmo, sentindo uma mistura estranha de orgulho e algo que não conseguia identificar completamente. "O que acha?" perguntou Mateus, se aproximando de mim com o rosto suado pelo trabalho matinal. Havia terra em suas botas e manchas de suor na camisa, mas seus olhos brilhavam de satisfação. "Conseguimos reduzir o tempo pela metade com essa organização." "Excelente trabalho", respondi, genuinamente impressionado. "Os homens estão respondendo bem." Ele sorriu daquele jeito que já estava começando a reconhecer, um sorriso que iluminava todo o rosto e fazia algo estranho acontecer no meu estômago. "Eles são ótimos profissionais, só precisavam de um pouco de motivação." Durante a semana seguinte, as mudanças se tornaram ainda mais evidentes. A produtividade aumentou visivelmente, os funcionários pareciam mais animados, e até mesmo Dona Rosa comentou sobre a energia positiva que Mateus trouxera para a fazenda. "Aquele menino tem um dom", disse ela uma manhã enquanto preparava meu café. "Faz bem para este lugar, e faz bem para o senhor também." "Como assim?" perguntei, levantando os olhos do jornal. "O senhor está diferente, mas vivo", disse ela com aquele jeito direto que a caracterizava. "Há anos não o vejo tão interessado no que acontece ao redor." As palavras dela me incomodaram porque tinham uma verdade que eu não queria reconhecer. Era fato que estava prestando mais atenção aos detalhes da fazenda, saindo mais da casa,
conversando mais com os funcionários, mas isso era apenas consequência natural de ter um bom capataz, não é mesmo? Na sexta-feira daquela segunda semana, Mateus bateu na porta da casa principal no final da tarde. Estava segurando uma cerveja gelada em cada mão e tinha aquele sorriso meio travesso que eu estava aprendendo a identificar. Pensei que podíamos comemorar uma boa semana de trabalho, disse ele. Se não for incomodar, claro. Hesitei por um momento. Não era meu costume beber com funcionários, mas havia algo na proposta que me atraía. Entre, vamos para a varanda. Sentamos nas cadeiras de madeira que meu pai havia feito à mão 30 anos atrás. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, e o calor do dia dava lugar a uma brisa agradável. Abrimos as cervejas e brindamos em silêncio. Esta vista nunca cansa, comentou ele, observando o pasto que se estendia até onde a vista alcançava. Deve ser incrível acordar com isso todo dia. Às vezes a gente se acostuma e esquece de reparar, admiti. Fazia tempo que não parava para apreciar. Ele me olhou com curiosidade. Por que você nunca saiu daqui? Quero dizer, com o sucesso da fazenda, poderia ter expandido, comprado terras em outros lugares, viajado pelo mundo. A pergunta me pegou desprevenido. Esta terra é minha vida. Meu pai morreu defendendo este lugar. Minha esposa está enterrada naquele cemitério ali em cima da colina. Como poderia abandonar tudo isso? Não estou falando em abandonar, disse ele suavemente. Mas explorar, conhecer outras coisas. Você já viu o mar? Nunca, confessei, sentindo-me subitamente limitado. Nasci aqui, cresci aqui, pretendo morrer aqui. Eu cresci perto da praia, contou ele, com um brilho nostálgico nos olhos. Em Aracaju, costumava acordar cedo só para ver o sol nascer no mar. É uma experiência única. E por que saiu de lá? Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Minha mãe se casou de novo com um homem que, digamos que não gostava muito de mim, disse ele tomando um gole da cerveja. Resolvi tentar a vida no interior. Descobri que tinha jeito para lidar com gado e nunca mais voltei. Havia uma tristeza em sua voz que me tocou profundamente. Sente falta? Do mar, sempre. Da família. Ele deu de ombros. Aprendi a fazer minha própria família onde quer que eu vá. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Era estranho como me sentia confortável na presença dele, como se pudesse baixar as guardas que mantinha erguidas há tanto tempo. Eduardo, disse ele subitamente, me fazendo olhar em sua direção. Posso fazer uma pergunta pessoal? Assenti, embora algo em mim se tensionasse. Você já pensou em se casar de novo? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por que pergunta isso? Curiosidade. Um homem como você, bem-sucedido, inteligente, ainda jovem, deve ter muitas oportunidades. Tenho 42 anos, Mateus. Não sou exatamente jovem. Para mim, você é, disse ele. E havia algo em sua voz que fez meu coração acelerar. E não respondeu minha pergunta. Respirei fundo, lutando contra a sensação estranha que suas palavras provocaram em mim. Maria foi o amor da minha vida. Não acredito que isso possa acontecer duas vezes. Talvez não da mesma forma, disse ele, me olhando diretamente nos olhos. Mas o coração tem uma capacidade incrível de se renovar. Havia algo na intensidade de seu olhar que me deixou desconfortável e fascinado ao mesmo tempo. Levantei-me abruptamente, usando a desculpa de buscar mais cerveja, mas na verdade precisava de um momento para me recompor. Quando voltei, Mateus estava observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Desculpe se fui indiscreto, disse ele sem me olhar. Às vezes falo demais. Não tem problema, respondi voltando a sentar. É que não costumo conversar sobre essas coisas. Com ninguém? Com ninguém. Ele assentiu compreensivamente. Deve ser solitário. A palavra ecoou dentro de mim com uma força inesperada. Solitário. Era exatamente isso que eu era, embora nunca admitisse abertamente. Acostumei-me com a solidão. Menti novamente. Ninguém se acostuma com a solidão de verdade, disse ele suavemente. A gente apenas aprende a conviver com ela. Naquela noite, depois que Mateus voltou para sua casa, fiquei na varanda até muito tarde, pensando em nossa conversa.
Havia algo naquele jovem que mexia comigo de uma forma que não conseguia compreender. Era mais do que admiração profissional, mais do que a simpatia natural que se desenvolve entre colegas de trabalho. Quando finalmente fui para a cama, sonhei com o mar que ele havia descrito, com ondas que quebravam em uma praia infinita enquanto o sol nascia no horizonte. E no sonho, ele estava lá comigo, apontando para alguma coisa distante que eu não conseguia enxergar claramente. A terceira semana de maio trouxe chuvas torrenciais que castigaram a região por 3 dias seguidos. Era o tipo de temporal que deixava as estradas intransitáveis e obrigava todos a ficarem em casa. No segundo dia de chuva, recebi uma ligação de Mateus. Eduardo, preciso ir até o Pasto Sul. Algumas cabeças de gado ficaram presas perto do córrego e com essa enchente podem estar em perigo. Não é prudente sair com essa chuva, respondi, olhando pela janela as águas que desciam com violência dos telhados. Podemos esperar escampar. Não podemos perder animais por negligência. Vou de qualquer jeito, mas queria avisar. Desliguei o telefone com uma sensação ruim no estômago. Conhecia bem os perigos que as enchentes representavam na fazenda. Há 10 anos, havíamos perdido 15 cabeças de gado em uma situação similar. 2 horas depois, quando a chuva deu uma pequena trégua, decidi ir atrás dele. Peguei a picape mais resistente e me dirigi ao Pasto Sul, seguindo as marcas de pneu que ainda eram visíveis na lama. Encontrei a caminhonete dele atolada a meio caminho do córrego, mas não havia sinal de Mateus. Meu coração disparou. Peguei uma lanterna e saí debaixo da chuva que havia recomeçado, gritando seu nome. Mateus, onde você está? Uma voz fraca respondeu de algum lugar à frente. Segui o som e o encontrei debaixo de uma árvore, encharcado e tremendo. Tinha uma expressão de dor no rosto e segurava o tornozelo direito. Que diabos aconteceu? Perguntei, ajoelhando-me ao seu lado. Escorreguei descendo a barranca. Acho que torci o pé, disse ele, tentando sorrir apesar da situação. Mas consegui tirar o gado do perigo. Você é um idiota, disse eu. Mas minha voz saiu mais preocupada do que irritada. Podia ter se machucado seriamente. Estou bem, insistiu ele. Mas quando tentou se levantar, gemeu de dor. Sem pensar muito, passei o braço por baixo de seus ombros e o ajudei a ficar de pé. Senti o calor de seu corpo contra o meu, mesmo através das roupas encharcadas, e por um momento ficamos muito próximos, respirando pesadamente. Consegue andar? Perguntei, tentando ignorar a sensação estranha que nossa proximidade provocava. Com ajuda, disse ele, e percebi que estava me olhando de uma forma diferente, mais intensa. O caminho de volta foi lento e difícil. Mateus se apoiava em mim a cada passo, e eu estava hiperconsciente de cada ponto onde nossos corpos se tocavam. Quando chegamos à picape, ajudei-o a entrar no banco do passageiro, e nossas mãos se encontraram por acaso quando ele se segurou no painel. Obrigado, disse ele suavemente, sem soltar minha mão imediatamente. Dirigimos em silêncio até a casa principal. A chuva havia diminuído, mas Mateus estava tremendo visivelmente. Você precisa de roupas secas e um banho quente, disse eu quando paramos. Posso ir para minha casa? Não seja teimoso. Dona Rosa pode cuidar desse tornozelo e aqui temos um aquecedor melhor. Ajudei-o a entrar em casa, onde Dona Rosa imediatamente assumiu o controle da situação, fazendo-o sentar na cozinha enquanto preparava chá quente e pegava toalhas secas. Vou buscar roupas minhas para ele trocar, disse eu, subindo para o quarto. Quando voltei com calça de moletom e uma camiseta, encontrei Mateus sem camisa na cozinha, com Dona Rosa examinando seu tornozelo inchado. A visão de seu torso nu me atingiu como um raio. Ele tinha o corpo de quem trabalhava duro, músculos definidos, mas não exagerados, pele bronzeada pelo sol, alguns pelos escuros no peito que desciam em uma linha até desaparecer na cintura da calça molhada. Não está quebrado, dizia Dona Rosa, mas vai precisar ficar de repouso por alguns dias. Não posso ficar parado, protestou Mateus. Tem muito trabalho na fazenda. O trabalho pode esperar, disse eu, com mais firmeza do que pretendia. Sua recuperação é prioridade. Ele me olhou surpreso pela veemência em minha voz e percebi que eu mesmo estava surpreso com a intensidade de minha preocupação.
Depois que Dona Rosa terminou os curativos e se retirou, ficamos sozinhos na sala. Mateus havia vestido minhas roupas, que ficavam ligeiramente folgadas nele, e estava recostado no sofá com o pé enfaixado, apoiado em uma almofada. Muito obrigado por ter vindo me procurar, disse ele. Poderia ter ficado esperando na casa. Não poderia, respondi honestamente. Estava preocupado. Algo mudou em sua expressão. Preocupado comigo? Claro. Você é meu funcionário? Disse eu rapidamente. Mas as palavras soaram vazias até para mim mesmo. É só isso? Perguntou ele suavemente. A pergunta pairou no ar entre nós como uma bomba prestes a explodir. Olhei para ele, cabelos ainda úmidos desarrumados, olhos mel me encarando com uma intensidade que fazia meu coração acelerar, lábios entreabertos como se esperasse uma resposta que eu não sabia se era capaz de dar. Mateus, comecei, mas não sabia como continuar. Eduardo, disse ele, se inclinando ligeiramente para a frente. Posso ser sincero com você? Assenti, embora uma parte de mim temesse o que ele poderia dizer. Desde que cheguei aqui, sinto algo diferente. Não é só admiração pelo seu trabalho ou gratidão pela oportunidade. É algo mais intenso. Meu mundo pareceu parar. O que você está dizendo? Estou dizendo que você não sai da minha cabeça. Que acordo pensando em nossos diálogos, que fico procurando desculpas para passar perto da casa principal, que... Ele hesitou, como se estivesse se preparando para dar um salto no abismo. Que estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Todas as sensações estranhas das últimas semanas subitamente fizeram sentido. A forma como ficava ansioso para vê-lo, como seus sorrisos afetavam meu humor, como me pegava pensando nele em momentos aleatórios. Isso é... Comecei, mas ele me interrompeu. Loucura, eu sei. Você é meu patrão, é mais velho, nós somos 2 homens. Sei que não faz sentido, mas não consigo controlar o que sinto. Levantei-me abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, a chuva havia parado completamente, mas dentro de mim, uma tempestade estava apenas começando. Mateus, você não entende. Eu não sou, nunca fui, gay, completou ele. Eu também achei que não era, até te conhecer. Me virei para olhá-lo, e a vulnerabilidade em seus olhos quase me derrubou. Ele havia se declarado, se exposto completamente, e esperava minha resposta. Eu era casado com Maria. A amava profundamente. Eu sei, e não estou pedindo para você esquecer dela ou comparar o que sentiu por ela com o que pode sentir por mim. Só estou pedindo uma chance de descobrirmos juntos o que isso pode ser. A honestidade crua em suas palavras mexeu comigo de uma forma que não esperava. Durante 5 anos, havia me convencido de que meu coração estava morto, que nunca mais seria capaz de sentir atração ou amor por alguém. Mas ali estava Mateus, despertando sensações que eu nem sabia que ainda existiam em mim. Preciso pensar, disse eu finalmente. Claro, ele respondeu tentando esconder a decepção. Desculpe se compliquei as coisas. Você não complicou nada, menti. É só que é muito para processar. Naquela noite, ajudei-o a voltar para sua casa, apoiando-o durante o trajeto. Quando chegamos à porta, ele segurou minha mão por um momento. Eduardo, independente do que acontecer, quero que saiba que estes foram os dias mais felizes que tive em muito tempo, só por ter conhecido você. Voltei para casa com a cabeça girando. Deitei na cama que havia compartilhado com Maria, e pela primeira vez desde sua morte, me permiti imaginar como seria compartilhá-la com outra pessoa, com Mateus. A culpa veio imediatamente, mas junto com ela veio também algo que não sentia há anos: esperança. Nossa história está ficando cada vez mais emocionante. Eduardo está enfrentando sentimentos que há muito tempo não experienciava, e Mateus mostrou toda a sua coragem ao se declarar. O que será que nosso fazendeiro decidirá? Continuem acompanhando para descobrir como essa paixão inesperada irá se desenvolver. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Mateus permaneceu em repouso conforme orientação médica, e eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Toda vez que passava perto de sua casa,
Meu coração acelerava. Toda vez que o via na varanda lendo um livro ou descansando, sentia uma mistura de desejo e confusão que me deixava completamente perdido. Na quarta manhã, não aguentei mais. Bati na porta dele com a desculpa de verificar como estava se recuperando, mas na verdade precisava desesperadamente conversar com ele. Eduardo, disse ele, abrindo a porta com surpresa. Como está? Posso entrar? Ele assentiu, se afastando para me deixar passar. Estava usando apenas uma bermuda, e a visão de seu torso nu novamente me atingiu, com aquela sensação estranha no estômago. Seu tornozelo ainda estava enfaixado, mas ele conseguia andar sem dificuldade. Como está se sentindo? Perguntei, tentando manter um tom casual. Melhor, já posso andar normalmente. Amanhã volto ao trabalho. Não precisa se apressar. Ele me estudou com cuidado. Você está bem? Parece tenso. Respirei fundo, sabendo que não conseguiria mais fugir daquela conversa. Mateus, sobre o que você disse na outra noite. Não precisa se explicar, disse ele rapidamente. Entendo se você não quer. Deixe-me terminar, interrompi. Passei 3 noites sem dormir pensando no que você disse e cheguei a algumas conclusões. Ele se sentou na beirada da cama, me olhando com expectativa e apreensão. Primeiro, você tem razão. Há algo entre nós. Algo que eu não consigo explicar ou controlar. Pausei, vendo seus olhos se iluminarem ligeiramente. Segundo, isso me apavora. Por quê? Porque nunca senti atração por outro homem. Porque tenho 42 anos e sempre acreditei saber quem eu era. Porque você tem 27 anos e uma vida inteira pela frente, enquanto eu sou apenas um fazendeiro viúvo no meio do nada. Mateus se levantou e se aproximou de mim, mancando ligeiramente. E terceiro, disse eu, sentindo meu coração martelar no peito, que apesar de todo o medo, não consigo parar de pensar em você, em como seria te beijar, te tocar, acordar ao seu lado. A confissão saiu de mim como uma represa que se rompe. Mateus ficou parado por um momento, processando minhas palavras, e então deu mais um passo em minha direção. Eduardo, disse ele suavemente, posso te mostrar como seria? Assenti, incapaz de falar. Ele ergueu as mãos e tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez tremer. Seus dedos eram ásperos pelo trabalho, mas a carícia era suave como seda. Tem certeza? Sussurrou ele. Não, respondi honestamente, mas quero descobrir. Ele sorriu, aquele sorriso que já havia se tornado minha perdição, e se inclinou para a frente. Quando nossos lábios se tocaram pela primeira vez, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido subitamente. Era diferente de beijar Maria, mais urgente, mais desesperado, carregado de uma paixão que me surpreendeu. O beijo se aprofundou, e senti suas mãos descendo pelos meus ombros, me puxando para mais perto. Meu corpo reagiu de uma forma que me assustou e me excitou ao mesmo tempo. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos respirando pesadamente. Como se sente? Perguntou ele, ainda com as mãos em meus ombros. Confuso, assustado, vivo, respondi honestamente. Ele riu baixinho. É um bom começo. Passamos o resto da manhã conversando. Contei a ele sobre meus medos, sobre como me sentia culpado por trair a memória de Maria, sobre como sua idade me preocupava. Ele me escutou pacientemente, depois me explicou que amor não era traição, que idade era apenas um número quando havia conexão verdadeira, que não estava procurando alguém para preencher um vazio, mas alguém para compartilhar uma vida plena. Eduardo, disse ele segurando minha mão, não estou pedindo para você esquecer quem você foi. Estou pedindo para você considerar quem você pode ser. Essas palavras ecoaram em minha mente durante toda a semana seguinte. Mateus voltou ao trabalho, e nossa rotina continuou aparentemente normal, mas havia uma tensão nova no ar. Olhares que duravam mais tempo, conversas que terminavam em silêncios carregados, proximidade física que parecia intencional. Foi na sexta-feira dessa semana que tudo mudou novamente. Estava no escritório da casa, cuidando da papelada, quando ouvi uma discussão acalorada vindo do pátio. Saí para ver o que estava acontecendo e encontrei Mateus brigando com Rodrigo, um dos peões mais antigos. Não vou aceitar ordens de um viadinho, gritava Rodrigo, vermelho de raiva. Aqui sempre foi lugar de homem de verdade.
Cuidado com o que fala, respondeu Mateus, mantendo a voz controlada, mas com os punhos cerrados. Ou o quê? Vai fazer o que fazem todos da sua laia? Vai chorar? Não pensei duas vezes. Caminhei até eles com passos firmes e encarei Rodrigo diretamente. Qual é o problema aqui? Patrão, esse cara aí está dando ordens como se fosse dono da fazenda. E todo mundo sabe que ele é... É o quê? Perguntei, com uma voz que fez o homem dar um passo para trás. Sabe como é, patrão? Homem que não gosta de mulher. E daí? Respondi, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. O trabalho dele aqui é com gado, não com mulher. E ele faz esse trabalho melhor que qualquer um de vocês. Mas, patrão, não tem mais. Mateus é o capataz desta fazenda. Suas ordens são minhas ordens. Quem não concordar pode pegar suas coisas e sair agora mesmo. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo olhou ao redor procurando apoio, mas os outros homens desviaram os olhos. Ele trabalhava na fazenda há 8 anos, mas naquele momento percebi que não toleraria desrespeito a Mateus. Está despedido, Rodrigo. Quero você fora da propriedade até o fim do dia. O homem me olhou chocado. Patrão, o senhor está defendendo ele por quê? Não me diga que o senhor também... Saia, disse eu, com uma firmeza que não admitia discussão. Agora, depois que Rodrigo se foi resmungando, os outros funcionários se dispersaram rapidamente. Mateus ficou parado onde estava, me olhando com uma expressão que não consegui decifrar. Obrigado, disse ele finalmente. Não foi por você, menti. Foi por respeito à hierarquia. Ele sorriu tristemente. Claro. Naquela noite não consegui dormir. A discussão da tarde havia deixado claro algo que eu tentava ignorar. Se meu relacionamento com Mateus se tornasse público, enfrentaríamos preconceito e resistência. Estava preparado para isso? Tinha o direito de envolver Mateus em uma situação que poderia prejudicar sua carreira? No dia seguinte, procurei por ele e sugeri que fôssemos até a cidade para resolver algumas questões bancárias. Na verdade, queria tempo sozinho com ele para conversar. Durante a viagem, ficamos principalmente em silêncio. Só quando paramos para almoçar em um restaurante pequeno na estrada é que consegui reunir coragem para abordar o assunto. Mateus, sobre ontem, você se arrependeu de me defender, disse ele, sem me deixar terminar. Não, nunca me arrependeria disso. Mas me fez pensar em algumas coisas. Como o quê? Como o fato de que se ficarmos juntos você enfrentará esse tipo de preconceito pelo resto da vida. Pessoas vão questionar sua masculinidade, sua competência, sua honestidade. É isso que você quer? Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Eduardo, você acha que escolhi me apaixonar por você? Acha que foi uma decisão calculada pensando nos benefícios e prejuízos? Não, mas... Paixão não é planejamento estratégico, é sentimento. E sentimentos verdadeiros valem qualquer luta. Você tem 27 anos, pode encontrar alguém da sua idade, alguém que não venha com toda a bagagem que eu carrego. Posso, concordou ele. Mas não quero. Quero você, com toda a sua bagagem, seus medos, suas complicações. Porque é você que faz meu coração disparar quando sorri, é você que me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras dele me emocionaram profundamente, mas também aumentaram minha sensação de responsabilidade. E se não der certo? E se eu não conseguir ser o que você precisa? E se der certo? Retrucou ele. E se conseguirmos construir algo incrível juntos? E se pararmos de ter medo do que pode dar errado e nos concentrarmos no que pode dar certo? Voltamos para a fazenda em silêncio, mas um silêncio diferente. Menos tenso, mais reflexivo. Quando chegamos, Mateus me convidou para jantar em sua casa. Dona Rosa já deixou comida pronta na sua casa, disse ele. Mas pensei que podíamos cozinhar juntos, se quiser. Aceitei o convite. E passamos a noite preparando uma refeição simples, mas gostosa. Havia algo doméstico e íntimo naquela atividade que me fez imaginar como seria nossa vida se decidíssemos ficar juntos de verdade. Depois do jantar, sentamos na varanda pequena da casa de Mateus. A noite estava clara, com milhões de estrelas brilhando no céu sem poluição luminosa. Ele havia aberto uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais, e estávamos conversando sobre tudo e nada. Eduardo, disse ele subitamente, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. O que você sente quando me olha?
A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Fisicamente? O que acontece no seu corpo quando você me vê? Senti meu rosto esquentar. Mateus, por favor, seja honesto. Respirei fundo, decidindo me abrir completamente. Meu coração acelera. Sinto algo estranho no estômago, como se houvesse borboletas lá dentro. Fico hiperconsciente de cada movimento seu, cada gesto. Hesitei. E sinto desejo. Real, físico, urgente. Ele sorriu satisfeito. Bom, porque é exatamente isso que eu sinto quando olho para você. Ficamos nos encarando por um momento, a tensão sexual quase palpável entre nós. Então Mateus se levantou e estendeu a mão para mim. Vem aqui. Aceitei sua mão e me levantei. Ele me puxou para perto, colocando as mãos em minha cintura. Estávamos tão próximos que podia sentir seu hálito morno em meu rosto. Eduardo, sussurrou ele, pare de pensar por um momento. Pare de analisar, de ter medo, de se culpar. Apenas sinta. E então ele me beijou novamente. Desta vez, não havia hesitação de nenhum dos dois lados. Meus braços o envolveram automaticamente, puxando-o ainda mais perto. Senti suas mãos subindo pelas minhas costas, descendo pelos meus braços, explorando meu corpo com uma curiosidade terna que me fez gemer baixinho. Quer entrar? Perguntou ele contra minha boca. Sim, respondi sem hesitar. Dentro da casa, a luz suave da sala criava uma atmosfera íntima. Mateus me guiou até o sofá, onde nos sentamos lado a lado. Suas mãos encontraram os botões da minha camisa e ele me olhou pedindo permissão silenciosa. Pode, sussurrei. Lentamente, ele desabotoou minha camisa beijando cada pedaço de pele que ia sendo revelado. Quando chegou ao meu peito, eu estava tremendo de desejo e nervosismo. Está tudo bem? Perguntou ele, notando minha tensão. É diferente, admiti. Mas é bom, continue. Passamos a próxima hora nos explorando mutuamente, descobrindo o que nos dava prazer, aprendendo os contornos do corpo um do outro. Era uma experiência completamente nova para mim, mas ao mesmo tempo parecia incrivelmente natural. Quando finalmente chegamos ao quarto dele, eu havia abandonado completamente todos os meus medos e reservas. Havia apenas nós dois, nossa conexão, nosso desejo mútuo. Eduardo, disse ele enquanto nos deitávamos na cama. Eu te amo. Eu também te amo, respondi. E foi a primeira vez que disse essas palavras em voz alta. Senti como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Fizemos amor devagar, explorando cada sensação, cada toque, cada beijo. Era diferente de tudo que havia experimentado antes, mas ao mesmo tempo era perfeito. Quando terminamos, ficamos abraçados na escuridão, respirando pesadamente. Como se sente? Perguntou ele, acariciando meu peito. Completo, respondi honestamente. Pela primeira vez em anos, me sinto completo. Acordei na manhã seguinte com os raios de sol, entrando pela janela do quarto de Mateus. Ele ainda dormia ao meu lado, o rosto relaxado e jovem na luz dourada da manhã. Observei-o por alguns minutos, ainda processando tudo o que havia acontecido. Não me sentia culpado como havia temido. Não sentia que estava traindo Maria ou negando quem eu era. Pelo contrário, sentia-me mais eu mesmo do que havia me sentido em anos. Mateus abriu os olhos lentamente e sorriu quando me viu observando-o. Bom dia, disse ele, a voz rouca de sono. Bom dia. Se arrependeu? Do quê? De ter descoberto que posso ser feliz de novo? Jamais. Ele se inclinou e me beijou suavemente. Então, o que fazemos agora? Agora, disse eu, me levantando e começando a me vestir. Vamos trabalhar. A fazenda não se toca sozinha. E nós? Parei o que estava fazendo e o encarei seriamente. Nós vamos com calma. Não preciso anunciar para o mundo que estamos juntos, mas também não vou esconder. Se alguém perguntar, vou ser honesto. E os funcionários? E os vizinhos? Quem não aceitar, o problema é deles, não nosso. Durante as semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Publicamente mantínhamos uma relação profissional respeitosa. Privately, éramos companheiros em todos os sentidos. Eu ainda dormia na casa principal na maioria das noites por uma questão de aparências, mas 3 ou 4 vezes por semana ficava com Mateus.
Dona Rosa foi a primeira a notar a mudança. Uma manhã, enquanto preparava meu café, ela comentou casualmente: "O senhor está diferente, mais leve." "Como assim?" "Sorri mais, fala mais. Parece ter encontrado uma razão para acordar feliz." Olhei para ela, tentando descobrir o quanto ela sabia ou suspeitava. "Dona Rosa", disse eu finalmente, "se eu lhe dissesse que encontrei alguém especial, como se sentiria?" "Ficaria feliz", respondeu ela sem hesitar. "Mas já sei que encontrou. Sabe? Sou velha, mas não sou cega. E também não sou preconceituosa. O Mateus é um bom rapaz. Trata o senhor com carinho. Faz o senhor sorrir. Para mim, isso é o que importa." A aceitação dela significou mais para mim do que eu esperava. Nem tudo foi fácil. Em junho, recebemos a visita de alguns fazendeiros da região para uma reunião sobre cooperativa de compra de ração. Durante o almoço, um deles fez um comentário desagradável sobre Mateus. "Eduardo, seu capataz é meio afeminado, não acha? Parece que não tem pulso firme com os peões." "Pelo contrário", respondi calmamente, "Mateus é o melhor capataz que já tive. A produtividade da fazenda aumentou 20% desde que ele chegou. Mas você não acha estranho um homem jovem, solteiro, sem família, se enterrar aqui no meio do nada? Deve ter alguma coisa errada com ele." Senti a raiva ferver dentro de mim, mas mantive a compostura. A vida pessoal dele não é assunto meu. O que me interessa é o trabalho, e nisso ele é impecável. Mais tarde, contei a Mateus sobre a conversa. Ele ouviu em silêncio. Depois, suspirou. "Isso vai acontecer sempre, Eduardo. Você tem certeza de que quer passar por isso?" "Tenho certeza de que quero você", respondi. "O resto a gente resolve." Em julho, enfrentamos nosso primeiro teste real. Precisei viajar para um leilão de gado em Goiânia e levei Mateus comigo. Durante a viagem, ficamos hospedados no mesmo hotel, no mesmo quarto. Era a primeira vez que saíamos juntos da fazenda como casal. Na primeira noite, jantamos em um restaurante no centro da cidade. Havia outras pessoas do meio rural lá, e percebi alguns olhares curiosos quando Mateus e eu nos sentamos juntos, conversando intimamente. "Não liga para eles", disse Mateus, notando minha tensão. "Não ligo", menti. "Eduardo, olha para mim." Quando obedeci, ele continuou: "Você é um dos homens mais respeitados do agronegócio em Mato Grosso. Sua fazenda é um exemplo de sucesso e sustentabilidade. Isso não muda porque você está apaixonado por mim." Ele tinha razão, e eu sabia disso. Mas ainda era difícil lidar com os olhares e sussurros. Na segunda noite, estávamos no bar do hotel quando um conhecido se aproximou de nossa mesa. "Eduardo, que surpresa te ver aqui", disse Carlos, um fazendeiro que conhecia há anos. "E este é Mateus Oliveira, meu capataz", respondi. "Mateus, este é Carlos Mendes, da Fazenda Santa Clara." "Prazer", disse Mateus, apertando a mão do homem. "Vocês viajam sempre juntos?" perguntou Carlos com curiosidade mal disfarçada. "Quando necessário", respondi secamente. A conversa continuou por alguns minutos, mas percebi que Carlos estava tentando entender exatamente qual era nossa relação. Quando ele se afastou, Mateus me olhou com preocupação. "Ele desconfiou", disse. "E daí? E daí que amanhã a fofoca vai estar correndo em toda a região?" "Deixa correr", respondi, surpreendendo a nós dois com minha firmeza. "Não vou viver escondido." Naquela noite, fizemos amor com uma paixão desesperada, como se fôssemos soldados prestes a partir para uma guerra. E, de certa forma, era exatamente isso que estávamos fazendo. 6 meses depois, estou aqui na varanda da casa principal, observando Mateus organizar a equipe para a vacinação do gado. É dezembro e ele já faz parte da Fazenda Sol Nascente há 9 meses. Já faz parte da minha vida há 6. As coisas não foram fáceis. Alguns funcionários pediram demissão quando souberam de nosso relacionamento. Alguns vizinhos cortaram relações. Mas a fazenda continua próspera. Nossa produtividade só aumenta. E eu acordo todos os dias feliz por ter encontrado o amor pela segunda vez na vida. Mateus se mudou oficialmente para a casa principal há 3 meses. Reorganizamos o quarto que eu compartilhava com Maria, trocamos móveis, pintamos paredes. Não apagamos a memória dela. Suas fotos ainda estão pela casa e sempre estarão.
mas criamos um espaço que é nosso. Dona Rosa brinca que finalmente a casa tem vida de novo, que nossas risadas ecoam pelos corredores, que o cheiro de comida caseira voltou a preencher a cozinha porque agora temos motivos para celebrar jantares especiais. Ontem, Mateus me perguntou se eu me arrependo de alguma coisa. Só de uma, respondi. Qual? De ter demorado tanto para admitir que estava apaixonado por você? Ele riu e me beijou ali mesmo na frente dos peões, sem se importar com quem estava vendo. Eduardo, disse ele contra minha boca, você acha que seu pai aprovaria? A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio instantaneamente. Ele sempre me disse que a felicidade era o bem mais raro do mundo, que quando a gente encontra tem que agarrar com as duas mãos e nunca mais soltar. E você agarrou? Com unhas e dentes, respondi, puxando-o para mais perto. Hoje à noite temos uma festa na fazenda para comemorar a melhor safra dos últimos 10 anos. Convidamos todos os funcionários, suas famílias, alguns vizinhos. Será a primeira vez que Mateus e eu apareceremos publicamente como casal em um evento social. Estou nervoso? Um pouco. Mas também estou ansioso. Ansioso para mostrar ao mundo que encontrei minha felicidade. Que um homem de 42 anos pode sim recomeçar. Pode sim descobrir aspectos de si mesmo que nem imaginava existir. Mateus se aproxima da varanda, suado pelo trabalho da manhã, sorrindo daquele jeito que ainda faz meu coração disparar. Pronto, diz ele. Gado vacinado, equipes organizadas para a tarde. Podemos focar na festa. Vem cá, digo estendendo a mão para ele. Ele sobe na varanda e se acomoda ao meu lado na cadeira dupla que mandei fazer especialmente para nós dois. Em que estava pensando? Pergunta. Em como a vida é engraçada. Há um ano, eu era apenas Eduardo, o fazendeiro viúvo e solitário. Hoje sou Eduardo, o homem apaixonado que descobriu que o coração não tem prazo de validade. E como se sente sendo esse novo Eduardo? Completo, respondo, repetindo a palavra que uso sempre que ele me faz essa pergunta. Absolutamente completo. Ele inclina a cabeça no meu ombro e ficamos assim, observando nossa terra, nosso gado, nossa vida que construímos juntos. Eduardo? Eu te amo. Eu também te amo. E é verdade. Amo sua juventude que trouxe energia nova para minha vida cansada. Amo sua experiência que me ensinou que nunca paramos de aprender sobre nós mesmos. Amo sua coragem que me deu força para enfrentar preconceitos e me assumir. Amo sua ternura que curou feridas que eu nem sabia que ainda sangravam. O sol está se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, as mesmas cores que via na primeira noite que passamos juntos. Mas agora não tenho medo do que o amanhã pode trazer, porque sei que, independente dos desafios, vamos enfrentá-los juntos. A Fazenda Sol Nascente não é mais apenas meu refúgio da solidão. É nossa casa. O lugar onde dois homens muito diferentes descobriram que o amor não tem idade, não tem regras, não tem limitações. É o lugar onde aprendi que recomeçar não significa esquecer o passado, mas usar as lições dele para construir um futuro melhor. É o lugar onde Mateus me ensinou que o coração sempre tem espaço para mais amor, sempre tem força para mais uma paixão. E quando as estrelas começam a aparecer no céu escuro do cerrado, sei que esta é apenas a primeira página de uma história que estamos escrevendo juntos. Uma história de amor, de coragem, de duas vidas que se encontraram no momento certo para se tornarem uma só. Pronto para a festa? Pergunta Mateus, se levantando e me estendendo a mão. Pronto, respondo, aceitando sua mão e me deixando guiar de volta para dentro de casa. Nossa casa, nossa vida, nosso amor. E pela primeira vez em muitos anos, o futuro me parece cheio de possibilidades infinitas. Fim. E assim termina a história de Eduardo e Mateus, dois homens que provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras de idade, preconceitos sociais ou medos pessoais. Espero que tenham se emocionado tanto quanto eu me emocionei escrevendo esta jornada de descoberta, aceitação e amor verdadeiro. Obrigado por acompanharem até o final, e lembrem-se, nunca é tarde demais para recomeçar e encontrar a felicidade.